Meu tio pegou as suas algemas e tirou a sua ferramenta para fora. Já estava completamente dura. O melhor canal de relatos de traição do YouTube. Parabéns e obrigada por escolherem meu relato. Boa tarde a todos do canal Relatos de Infidelidade. Me chamo Rafaela, tenho 25 anos e estou recentemente noiva de Eduardo. Moramos na capital de São Paulo. Nós conhecemos na faculdade. Ele está se formando em Direito e eu tranquei a faculdade. Meu noivo tem 26 anos. Somos um casal novo e cristão. Não vou mentir para vocês. Eu entrei na igreja por causa do meu noivo. Ele sempre foi religioso. Não só ele, toda a sua família. E para conseguir a bênção dos meus sogros, tive que me batizar e entrar para a religião. Eu sempre fui de sair, nunca fui uma mulher quieta. Balada, festas, encontros com amigos, tudo isso sempre fez parte da minha rotina. Mas a oportunidade bate na porta só uma vez. E quando conheci meu noivo, soube que essa era a minha chance. Ele é excelente, um homem incrível. E além de tudo, é rico. Essa estabilidade financeira que ele pode me proporcionar foi um fator decisivo para mim. Ele foi meu primeiro e único namorado sério. Sempre me tratou com muito carinho e respeito. Porém, devo admitir, casei também por causa da estabilidade financeira. Vindo de uma família simples, eu via no casamento com ele uma forma de garantir um futuro mais confortável e seguro. Já que estou noiva, pensei que deveria aproveitar ao máximo uma última vez, antes de me comprometer ao casamento. Queria curtir, fazer de tudo, mas não tinha coragem. Planejei várias coisas, festas, aventuras, noites sem compromisso. Mas quando chegou a hora, algo me segurava. Talvez fosse o amor pelo meu noivo, ou o medo de perder a estabilidade que ele oferece. Depois do casamento, eu não iria poder traí-lo. Iria ser um pecado grave. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Meu noivo e eu planejamos morar fora do Brasil depois da sua formatura. Para comemorar, teve uma festa na casa do tio dele, Marcos, que é policial militar. Ele cuida da esposa, Fabiana, que perdeu os movimentos das pernas em um acidente de carro. Eu tinha visto Marcos poucas vezes, já que ele sempre estava trabalhando, mas sempre senti uma atração por ele. Talvez fosse o uniforme de policial, ou sua postura firme e decidida. Ouvi alguns boatos na família que ele traía sua esposa, e isso ficou na minha cabeça. Quando soube que a formatura do meu noivo seria na casa dele, um pensamento ousado me ocorreu. Talvez essa fosse a minha oportunidade de ouro, uma despedida de solteira com Marcos. A ideia me excitava e me deixava ansiosa ao mesmo tempo. Pensei bastante sobre isso antes da festa, pesando os prós e contras. Afinal, meu noivo era um homem excelente e me proporcionaria uma vida confortável e estável. No entanto, a atração pelo seu tio era forte, e a possibilidade de uma última aventura antes do casamento era tentadora demais para ignorar. No dia da festa, fui toda animada e ficava de olho em Marcos, esperando o momento certo para me aproximar. Ele estava ocupado cumprimentando os convidados e garantindo que tudo estivesse em ordem. Por fim, decidi que precisava ser agora ou nunca. Aproveitei um momento em que ele estava sozinho, servindo-se de uma bebida na cozinha. Tomei coragem e fui até lá, meu coração batendo acelerado. Desde o início, o ambiente estava carregado de uma tensão quase palpável. Eu me aproximei de Marcos, consciente do que estava fazendo e das implicações de trazer à tona aqueles rumores que circulavam sobre ele. A notícia de sua suposta infidelidade era um segredo mal guardado entre alguns conhecidos, mas o fato de eu, uma pessoa tão próxima da família, estar ciente disso, claramente o deixou desconfortável. Ele tentou, em uma espécie de defesa desesperada, se valer de sua autoridade como tio do meu noivo para me intimidar, mencionando que qualquer indiscrição poderia trazer graves consequências. Entretanto, eu estava preparada para lidar com qualquer ameaça velada. O que ele talvez não esperasse é que eu não estava ali para julgar ou repreender, mas sim para explorar as possibilidades que essa situação poderia oferecer. Eu estava ciente dos rumores e sabia que ele não era exatamente o modelo de marido fiel. Isso só alimentou ainda mais meu desejo de viver essa experiência antes de me casar.
Marcos hesitou por um momento, tentando avaliar a situação e decidir se deveria recuar ou seguir em frente. No entanto, a atração entre nós era forte, e mesmo com as ameaças e advertências, a oportunidade era muito tentadora para ambos. A perspectiva de um relacionamento proibido sempre carrega consigo um fascínio quase irresistível. No meu caso, a iminente mudança de vida com o casamento se aproximando trouxe uma sensação de última chance de viver algo fora do comum. O fato de Marcos não ser um exemplo de fidelidade me instigava ainda mais, pois revelava um lado dele que era tão humano quanto tentador. Ele, por sua vez, parecia dividido. De um lado, havia o receio de ser descoberto e a possibilidade de complicar ainda mais sua vida já turbulenta. De outro, a inegável química que existia entre nós. Algo que, apesar de todos os riscos, era difícil de ignorar. Depois de uma breve conversa em que deixei claro que sabia dos rumores e que estava disposta a assumir os riscos, Marcos cedeu. Fomos para um canto mais reservado da casa, onde o ambiente estava carregado de tensão e desejo. O beijo que trocamos foi carregado de intensidade e necessidade, e a experiência se tornou muito mais envolvente do que eu havia imaginado. Enquanto estávamos imersos na paixão, meu telefone não parava de tocar. Meu noivo estava me ligando e enviando mensagens. Estava me procurando pela casa e não me encontrava. A tensão aumentou ainda mais com as chamadas insistentes e as mensagens, mas eu estava completamente absorvida pelo momento com Marcos. Estava aproveitando meu último momento realmente solteira. Sei que muitos de vocês irão me julgar, mas quantos já fizeram uma despedida de solteiro? Quantos homens já traíram suas parceiras em despedidas? E nada aconteceu. Eu realmente estou com a consciência limpa. Após o momento intenso com Marcos, decidi ligar para meu noivo. Ele estava realmente louco à minha procura. Marcos e eu saímos rapidamente do local para evitar mais complicações. Ele me ajudou a manter a situação sob controle, assegurando que ninguém suspeitasse do que realmente havia acontecido. Marcos fez o possível para disfarçar nossa ausência e garantir que meu noivo não percebesse nada estranho. A situação foi tão bem manipulada que, ao final da noite, consegui retornar ao lado do meu noivo sem levantar suspeitas. Durante toda a festa, Marcos não conseguia disfarçar o interesse que sentia por mim. Mesmo em meio a outros convidados e com sua esposa por perto, ele fazia questão de me observar. A cada olhar e gesto, meu desejo por ele só aumentava. Marcos passava por mim com uma certa intimidade, esbarrando de forma sutil, mas deliberada, e essas ações só acendiam ainda mais a chama que havia começado anteriormente. A sensação de seu olhar penetrante e a forma como ele me tocava de maneira disfarçada foram se tornando insuportáveis. O desejo que eu tinha antes, misturado com a constante provocação de Marcos, me fez desejar reviver aquele momento. A tensão entre nós estava palpável, e o desejo só crescia conforme a noite avançava. Decidi ir ao banheiro. Marcos me seguiu quase imediatamente, e ao entrar, ele revelou uma algema que carregava com ele. Seu olhar era intenso e determinado, e ele me pediu para entrar no banheiro com ele. Eu, sentindo uma mistura de antecipação e nervosismo, o acompanhei sem hesitar. Dentro do banheiro, ele pegou a algema e me pediu para estender os braços. Era uma experiência completamente nova para mim, e a sensação de ter minhas mãos algemadas foi surpreendentemente excitante. Marcos começou a me tocar e a me beijar de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. A atmosfera do banheiro, com sua privacidade e o som abafado da festa, criou um ambiente íntimo e carregado de desejo. Ele parecia ainda mais implacável, e eu estava completamente entregue ao momento. A combinação da sensação das algemas e o desejo ardente que eu sentia tornaram a experiência ainda mais intensa e eletrizante. Foi uma nova forma de prazer, algo que eu nunca havia imaginado experimentar, mas que naquele momento se tornou incrivelmente estimulante. A tensão entre nós estava no auge, e o que começou como uma simples atração se transformou em algo muito mais profundo e inesquecível. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Enquanto eu estava ali, com Marcos me dominando e as algemas ao redor dos meus pulsos, não pude deixar de comparar a experiência com o que vivia com meu noivo.
A diferença era abissal. Meu noivo sempre foi um amante muito mais passivo e sem graça. Nossos momentos íntimos eram previsíveis e sem emoção. Uma repetição constante do mesmo padrão. E seu corpo, magro e pouco musculoso, não tinha o impacto físico que eu sentia agora. Comparado a Marcos, que era robusto e forte, o físico dele parecia quase frágil. Marcos, com seu corpo musculoso e imponente, tinha uma presença que dominava o espaço, e eu estava completamente submersa na intensidade e na força dele. A força e o tamanho de Marcos, o fato de ele parecer um verdadeiro armário, eram uma experiência totalmente nova para mim. No final da festa, me senti realizada e surpreendentemente feliz. A intensidade e a emoção da noite foram como um combustível que reacendeu algo em mim. Marcos havia me proporcionado uma experiência que eu nunca teria imaginado. E aquela noite havia sido, de fato, inesquecível. Quando voltei para casa com meu noivo, a sensação era uma mistura de euforia e reflexão. As lembranças do que aconteceu ainda estavam frescas na minha mente. E eu não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha vivido. Havia um certo alívio em saber que eu tinha feito algo por mim mesma. Algo que estava em desacordo com o que vivia no meu relacionamento. Olhando para meu noivo, eu percebia a diferença, a falta de emoção e a rotina que se estabelecera entre nós. Sentada ao lado dele, enquanto a viagem de volta nos levava para casa, as memórias da noite se entrelaçavam com meus pensamentos. Com a nossa mudança para os Estados Unidos se aproximando e o planejamento do casamento em andamento, decidimos convidar o tio do meu noivo, Marcos, para a cerimônia. A ideia de tê-lo presente no nosso grande dia é algo que estou considerando com cuidado. No entanto, antes de confirmar a decisão, sinto que preciso ter mais um encontro com ele. Essa experiência foi tão marcante que quero me certificar de que nosso vínculo está completamente fechado antes de seguir em frente. Vou me encontrar com Marcos novamente, relembrar os momentos que tivemos e ver como nos sentimos agora. Só depois disso, estarei pronta para seguir com os preparativos finais para o casamento e para a nossa nova vida nos Estados Unidos. Se você gostou desse relato de infidelidade, deixe seu like e inscreva-se no canal.